Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu muito obrigado por todos vocês estar sempre aqui acompanhando o canal do Pastor Irineu Messias. Continue ajudando outras pessoas a também ter acesso a essa bendita e gloriosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é inspirada. Palavra de Deus que é um presente de Papai do Céu para todos os seres humanos, para termos a revelação do Senhor Jesus Cristo mediante esses 66 livros inspirados pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, meu muito obrigado a todos meus queridos irmãos em Cristo Jesus, meus amigos, meus parentes, meus vizinhos, colegas de trabalho no país inteiro que estão acompanhando-nos aqui através dos diversos vídeos que já gravamos aqui. E eu quero fazer um pedido a vocês, aqueles que têm me acompanhado, mas que não têm ainda se inscrito no nosso canal, não esqueçam de se inscrever. Se vocês, eu sei que alguns estão tendo dificuldade de se inscrever quando recebem a mensagem pelo WhatsApp, mas eu peço que vocês vá até no YouTube e se inscrevam lá, acessando o próprio YouTube. Nós vamos deixar o link aqui nesse vídeo com o endereço do nosso canal para que vocês, quem não se inscreveram ainda por essas dificuldades que estão tendo, possam se inscrever e assim dessa forma ajudar a potencializar o canal e assim fazendo estarão dando oportunidade para que outras pessoas possam assistir também esses vídeos que, para minha alegria, tenho recebido o testemunho e a experiência de muitas pessoas que têm sido tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque de mim nada tenho, mas a palavra de Deus por si mesma ela é poderosa e capaz de fazer algo extraordinário na vida e no coração de todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Assim sendo, mais uma vez eu quero convidar vocês, meus queridos amigos e amigas, meus irmãos em Cristo Jesus, a quem eu saúdo com a gloriosa paz do Senhor nosso Deus, a meus irmãos todos das várias denominações evangélicas e aos cristãos de todas as vertentes que estão nos acompanhando, e mesmo aqueles que não têm religião, aqueles que ainda não creem em Deus. Eu digo ainda porque pode ainda crer em Deus, eu espero que creiam, porque a melhor coisa da vida é você viver a vida confiando, acreditando e servindo a Deus. E nós só podemos fazê-lo através da revelação especial de Deus, que é a palavra escrita e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim sendo, eu quero convidar para mais uma reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. E quero convidá-lo para mais uma carta do apóstolo Paulo, desta feita, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, e nós leremos dois trechos no mesmo capítulo, duas porções, para nós meditarmos nesta mensagem que agora, pela graça de Deus, vos ministrarei. Capítulo 1, o versículo 1, e depois leremos do versículo 5 até o versículo de número 7 da carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e que diz assim o texto sagrado. Assim diz: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 5 diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia.
Então aqui nós vemos novamente o nosso querido apóstolo Paulo, este homem que antes era um perseguidor ferrenho dos seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chamava-se Saulo de Tarso, porque Tarso foi a cidade onde ele nasceu. Mas um dia, nessa perseguição, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo teve aquele grande e maravilhoso encontro com Saulo de Tarso, que foi transformado em Paulo, o apóstolo dos gentios. Está lá escrito no capítulo 9, o verso 5 de Atos dos Apóstolos. E agora, este homem que antes era um perseguidor, Deus usou como poderoso instrumento para ensinar a sua gloriosa palavra, não só aos Tessalonicenses, mas a mim e a você, que em pleno século 21, estamos tomando posse desse texto maravilhoso, contando a experiência deste homem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso Deus e Pai e com o Espírito Santo de Deus. E portanto, vamos aqui o texto, o que Paulo fala para nós e o que nós podemos aprender desse trecho que nós acabamos de ler para todos vocês. Primeiro, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo deixa claro aqui que aquela igreja dos Tessalonicenses era uma igreja que estava firmada em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo faz esta menção, não só nesta carta, como em várias outras? Ele também saúda os irmãos com uma saudação semelhante. Porque o nosso Pai Celestial, sim, Ele é o responsável por nós que servimos a Cristo, de estar servindo a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, se somos igreja de Cristo, é porque Deus o Pai chamou-nos para sermos ovelha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse Jesus, que certa feita aos seus discípulos, que ninguém iria até ele se o Pai não o trouxesse até o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo, se você quer ser discípulo de Jesus, clame agora ao bom Pai Celestial para que faça de você igreja de Deus no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, não só ele, mas Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai. Porque sem Deus nosso Pai, nós não seríamos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o Pai, Ele nos traz através do seu Espírito para sermos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo nos prepara para nós termos acesso ao Pai Celestial. Que coisa maravilhosa! Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está trabalhando a Santíssima Trindade em prol do pecador, para que este pecador ele se aproxime de Deus. E por isso que a igreja é de Cristo, mas a igreja também é de Deus, nosso Pai. E ele diz assim: e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus. Aí de novo ele repete, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então essa graça salvadora é a graça de Deus, o Pai Celestial, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui podemos dizer que aqueles Tessalonicenses, eles só eram servos de Deus por causa da graça do Pai Celestial e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz, o próprio Paulo diz, que pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então esta graça alcançou a esses irmãos tessalonicenses e também quer alcançar a sua vida, meu amigo. A graça de Deus, graça que quer dizer
favor imerecido. Você e eu não merecemos, mas Deus nos salva pela sua graça, não pelas obras boas que porventura nós estamos fazendo. Continuemos, é bom, mas para a salvação, como eu disse outra mensagem aqui, somente pela graça de Deus, somente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele deu a sua vida no Calvário para, pela graça, nós sermos igreja de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Paulo diz em outra carta, onde ele diz: não sabeis vós que sois morada de Deus e templo do Espírito Santo? Então, portanto, tudo isso é por causa da graça do Senhor que aqueles tessalonicenses estavam gozando, experimentando, vivenciando, porque estava em Deus o Pai e por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça, mas também paz, porque Jesus certa feita disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E esses tessalonicenses, portanto, está aqui gozando desta paz. E Paulo ainda diz: tenhas paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, meu amigo, sejamos sinceros, não adianta nós termos paz dos homens se nós não tivermos a paz de Deus. A paz de Deus tem que ser a nossa prioridade. Porque às vezes nós procuramos a paz entre os homens, a paz com os nossos próximos, mas não queremos buscar a paz com Deus, ou seja, a comunhão com Deus. E portanto, nesse trecho aqui, Paulo estava pedindo a Deus, estava aqui fazendo uma saudação para que aqueles tessalonicenses, que já era igreja, já estava em Deus, que eles tivessem graça e tivessem paz. É o meu desejo também, que na sua vida você tenha a graça de Deus atuando no seu coração, na sua família, em todo o seu ser e, claro, na nossa nação, que precisa tanto da paz de Deus. A nossa nação que vive momentos turbulentos do ponto de vista político, socioeconômico, de outras ordens. Que o Senhor nosso Deus, o bom Pai Celestial, que a sua paz, a sua graça reine na sua vida, na sua família e na nossa nação. Essa paz, essa graça que é de Deus nosso Pai e é também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é de Deus o Pai e a graça é do Senhor Jesus Cristo. Porque há muitas pessoas que querem apenas reconhecer Deus o Pai e não querem reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, há corrente do cristianismo que não aceita, por exemplo, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo e não quer adorar e nem quer reconhecer Jesus como Deus. Como também há outras correntes que também querem adorar Deus, o Pai e o Filho e adorar também outros homens e outras personagens aqui da Bíblia. A Bíblia condena muito contundentemente, porque Jesus disse: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então não sirva, meu amigo. Há outras pessoas, ainda que essas personagens estejam na Bíblia, mas a palavra de Deus, de modo muito claro, que a igreja é de Deus e somente de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo e de mais ninguém. Porque se alguém estiver dizendo que você deve adorar outras pessoas, este é um outro evangelho. E o próprio Paulo disse: ainda que um anjo viesse do céu a anunciar o evangelho, seja anátema, ou seja maldição. E eu estou pregando aqui que está na palavra de Deus. Portanto, aqui está claríssimo que a igreja é de Deus o Pai e é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, portanto, a graça e a paz só pode vir de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vem de Paulo, não vem de Pedro e não vem de outras personagens da palavra de Deus, por mais santas e especiais que sejam em relação às demais personagens da Bíblia, mas a igreja é de Deus o Pai e é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como todo e qualquer cristão pode ver na sua Bíblia, que você nunca vai ver a palavra de Deus dizendo que a igreja é de outra pessoa, senão de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em seguida, passemos aqui para o versículo de número 5, quando ele diz assim para os tessalonicenses: porque o nosso evangelho não foi a vós. Essa igreja agora é de Cristo, glória a Deus. Essa igreja de Deus nosso Pai. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também
em poder e no Espírito Santo. E aqui nós podemos destacar a figura e a pessoa maravilhosa do nosso Deus, o Espírito Santo. Ou seja, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que coloca no nosso coração esta convicção de Deus na nossa vida. É que nos faz crer no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por esta razão que Paulo está dizendo que ao se dirigir aos Tessalonicenses, não foi apenas com palavras, ou seja, com palavras humanas, com palavras persuasivas, porque que era muito comum na cultura grega, eram as pessoas falarem, eram as pessoas discursarem. Havia uma escola chamada dos sofistas, cujo objetivo deles era falar bonito, era falar, não se importava com o conteúdo, se era mentira ou se era verdade, mas apenas falar. E aqueles tessalonicenses, portanto, acostumados a essa cultura, havia muitos oradores famosos e os gregos, e os tessalonicenses não estavam fora disso, gostavam de ir para as praças ouvir aquelas palavras bonitas, aqueles discursos arrebatadores. Paulo está dizendo aqui que ele é diferente desses homens. Ele não veio, embora ele fosse um bom orador, e ele discursou no Areópago, que era o centro, o lugar lá em Atenas, aonde iam os grandes filósofos, principalmente os epicureus e os estoicos. Mas Paulo está dizendo aqui que ele não foi até eles, tessalonicenses, apenas com palavras, como aqueles oradores que eles certamente costumavam ouvir, mas ele foi com um diferencial. E ele diz aqui, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Claro que você, ao pregar o evangelho, como estou fazendo com vocês, eu vou ter que usar o meu intelecto, a minha capacidade dada por Deus para me comunicar com vocês. Mas não é somente isso. Palavra bonita não salva ninguém. Palavra bonita não transforma. Palavra bonita não regenera. Palavra bonita não modifica o pensamento e o comportamento humano. Quem modifica é o poder do Espírito Santo de Deus, que nos usa através das palavras. É o que Paulo está dizendo aqui. Não foi com palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e com muita certeza. Porque não adianta as pessoas falarem bonito, mas não falarem com convicção na palavra de Deus. Porque se você não crê naquilo que você prega, como você quererá que os outros acreditem naquilo que você está pregando? E há muitos pregadores, há muitos ministros que pregam, mas não conseguem convencer as pessoas porque ele mesmo não acredita naquilo que está pregando. Prega o evangelho completamente desconexo com o restante da palavra de Deus. E portanto Paulo aqui está dizendo que ele foi no poder do Espírito Santo e com muita certeza. E por que no poder do Espírito Santo? Porque Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ninguém, nenhum homem que quer ser pregador da palavra de Deus não será de forma convincente ou comprometido com a verdade da palavra de Deus se não tiver a ajuda do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, porque ele é o responsável para converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesse momento que eu estou pregando para você, meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus, que está me ouvindo, dê lugar, dê ouvido, não apenas minhas mensagens, mas sobretudo a voz do Espírito Santo que brada no seu coração a você ouvir esta mensagem, que aqui o texto está dizendo, no poder do Espírito Santo de Deus e com muita certeza, como bem sabeis qual fomos entre vós e por amor. A palavra de Deus tem que ser pregada, sobretudo, com amor pelas almas. E muita gente estão pregando o evangelho, mas muitas vezes com amor ao poder, à fama e ao dinheiro. O que tem de gente aí fora pregando o evangelho, mas só por causa de dinheiro, tem muita gente fazendo isso e escandalizando o nome de Jesus. Mas, meu amigo, nós, com muita humildade, estamos aqui pregando a palavra do Senhor através desse canal, e mesmo na congregação, não apenas eu, mas muitos homens de Deus, por amor à sua alma,
por amor ao seu Espírito e porque Deus nos chamou para nós fazermos essa pregação da palavra de Deus unicamente por amor à sua vida, porque Jesus disse, dai de graça aquilo que de graça recebeste. E nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus para a sua vida. E logo, aquela forma de como Paulo pregou o Evangelho, com convicção, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Obviamente que aquilo iria gerar algo de poderoso na vida daqueles tessalonicenses, que obviamente também acolheu. É preciso que você decrete a palavra de Deus, decrete a nossa pregação, que você não só escute, você não seja só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. No momento que estiver pregando para você, você reflita, medite e peça a Deus que lhe dê forças, que lhe dê essa convicção de que Paulo aqui está tendo. Ele levou o evangelho com muita certeza. E aqueles tessalonicenses abraçaram essa verdade. E logo, vamos ir no versículo de número 7. E vós foste feitos nossos imitadores do Senhor. E é importante aqui nós salientarmos ou destacarmos um outro texto que Paulo, ensinando para outra igreja, por exemplo, ou para o apóstolo, ou melhor, para Timóteo, no primeiro capítulo 4 e o versículo 12 de 1 Timóteo, onde Paulo diz para aquele jovem ministro, sede exemplo dos fiéis. É o que ele aconselhou para Timóteo. E o interessante saber que aqui, para o versículo de número 1, é exatamente aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a quem ele disse, lá na epístola ao Timóteo, sede exemplo dos fiéis. Agora Paulo, junto com Timóteo, está testemunhando que os tessalonicenses, aqui foste exemplo dos fiéis. É no versículo de número 7, mas no versículo de número 6, que nós acabamos de ler, ele fala imitadores. E esse imitador ele diz lá no capítulo 11, verso 1 dos Coríntios, quando ele diz para os coríntios, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. E aqui ele está testemunhando que os tessalonicenses, ele se tornou imitadores de Paulo e também do Senhor, conforme ele diz no capítulo 5, verso 1 de Efésios, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ali ele estava aconselhando para os efésios. E aqui ele está constatando que os tessalonicenses, eles foram imitadores de Paulo e imitadores de Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, os tessalonicenses creram de tal forma na palavra de Deus, abraçaram de tal forma o evangelho, deixaram o Espírito Santo trabalhar de tal forma no coração dele, que eles colocaram em prática aquele ensinamento de Paulo, que chegaram, como Paulo reconhece aqui, que eles, sim, os tessalonicenses, passaram a ser imitadores de Paulo e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mais que isso, Paulo ainda reconhece, como disse agora há pouco, que eles se tornaram um exemplo, como diz assim, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis. Como disse agora há pouco, está aqui Paulo, Silvano e Timóteo. Aqui ele tinha ensinado, sede exemplo dos fiéis, seja exemplo dos fiéis, Timóteo. E Timóteo agora, junto com Paulo, está assistindo, está vendo com seus próprios olhos, podemos assim dizer, aqueles tessalonicenses sendo exemplo dos fiéis. Ou seja, o conselho que Paulo deu a Timóteo, o próprio Timóteo agora está vendo os tessalonicenses colocar em prática, sendo exemplo dos fiéis. Não só ali, nem Tessalônica, mas na Macedônia e toda a Acaia, ou seja, em todos os lugares. De tal forma que no versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, verso 8, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Bendito é o nome de Jesus. É muita alegria. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, que você possa aprender nesse texto muitas coisas importantes. Primeiro, que a igreja é do nosso Pai Celestial e a igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa igreja que é do Pai, que essa igreja que é do Filho, recebe, portanto, a graça do Pai, a graça do Filho, recebe a paz do Pai Celestial e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta igreja
Tessalônica, ela recebeu o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não apenas com palavras argumentativas, com um bom argumento, com um discurso bonito, mas recebeu a palavra de Deus no poder do Espírito Santo do Senhor. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo do Senhor, portanto, que ajuda esta igreja, que consola esta igreja, fortalece esta igreja, como diz ele mesmo no capítulo 8 e o verso 26 de Romanos, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E foi exatamente, podemos aqui entender, o Espírito Santo que tornou possível esta igreja de Tessalônica se tornar imitadora de Cristo, imitadora de Paulo, imitadora do Senhor e ser exemplo dos fiéis. Essa é a lição, portanto, que eu e você podemos colher para a nossa vida. De que nós, sem Deus nosso Pai, não podemos ser igreja de Deus. Sem Deus o nosso Senhor, não podemos ser igreja de Cristo. Sem a ajuda do Espírito Santo, não podemos crer na verdade do Evangelho, não podemos ser imitador de Cristo, nem podemos ser exemplo dos fiéis. Mas que você guarde no seu coração esta mensagem e você haja exatamente como agiu os Tessalonicenses, que se viu, se enxergou como igreja de Deus e como tal foi reconhecida nada mais nada menos pelo apóstolo do gentio, pelo homem que Deus levantou para lhes pregar o evangelho. E ele agora está constatando, que coisa maravilhosa, que esta igreja, que os Tessalonicenses tinha se tornado imitadores dele, de Paulo, imitadores do Senhor, e que esta igreja havia se tornado um exemplo para os fiéis, não só na Tessalônica, mas em outros lugares aonde as pessoas ouviram falar dos Tessalonicenses. E quantas pessoas hoje em dia não precisam, estão necessitando desesperadamente de ser exatamente como essas pessoas aqui que Paulo está falando, dos Tessalonicenses, e os cristãos do século XX estão errando de forma muito grande, porque não consegue ser nem imitador de Cristo e nem consegue ser exemplo dos fiéis. Ou melhor, não querem ser muitas vezes. Às vezes estão na igreja, estão cantando, estão indo para a igreja, mas cujo coração não quer abraçar a verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a lição que nós podemos colher para a sua vida, meu amigo, minha amiga, igreja de Jesus, é que sejamos nós como essa igreja de Tessalonicense. Sejamos nós imitadores de Cristo como filho amado. Sejamos nós exemplo dos fiéis. Na nossa comunidade onde nós moramos, na igreja onde nós servimos ao Senhor nosso Deus. Sejamos imitadores de Cristo no país onde vivemos e nós habitamos, para que as pessoas, ao olhar para nós, veja realmente, constate realmente que somos imitadores de Cristo, que somos exemplo dos fiéis. E infelizmente, hoje na atualidade, principalmente no nosso Brasil, a sociedade não pode dizer isso de muitos cristãos que estão hoje escandalizando o nome de Jesus. De muitos cristãos que não podem e não são exemplo dos fiéis, muito menos imitadores de Cristo Jesus. E a você que ainda não é servo de Deus, convido você para aceitar Jesus como seu Salvador, mas não para ser um religioso, que certamente você já o é, mas para ser um discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, sobretudo, ser o imitador do Senhor, assim como foi a igreja de Tessalônica, assim como estava sendo os Tessalonicenses, para você ser o exemplo dos fiéis, assim como estava sendo os Tessalonicenses. Seja você, em pleno século XXI, um exemplo dos fiéis, um imitador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você diz, mas pastor, como eu vou poder ser isso? Eu tenho uma dificuldade tremenda de largar os prazeres, o meu comportamento. Aqui o texto está dizendo que o Espírito Santo de Deus, como diz aqui o texto, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza. Ou seja, foi o Espírito Santo de Deus que produziu tudo isso na vida daqueles Tessalonicenses. E o mesmo Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo, é quem nos regenera, nos santifica
e nos justifica, Ele quer também fazer a mesma coisa na sua vida, como fez na vida dos Tessalonicenses. Basta você dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito no capítulo 3, o verso 7 de Hebreus. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, portanto, não endureça o seu coração para o Senhor nosso Deus, mas ouça a voz do Espírito Santo, assim como os Tessalonicenses ouviram, deram lugar e se tornaram, vou reiterar, imitadores de Deus, do Senhor e exemplo dos fiéis. E é isso que Deus espera de mim e de você. De você que ainda não aceitou Jesus, mas sobretudo, meu querido, você que já aceitou Jesus, mas está tendo uma dificuldade muito grande de ser exemplo dos fiéis e de ser o imitador de Cristo. Meu conselho para você, meu querido irmão em Cristo, é que você dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que Ele pode transformar, revigorar sua vida de tal forma que você se torne um imitador de Cristo e um exemplo dos fiéis, para a honra e para a glória do nosso maravilhoso e eterno Salvador. A Ele poder, glória e honra pelos séculos do século, porque Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o alfa e é o ômega. Ele morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Um dia voltará para arrebatar a sua igreja, da qual os Tessalonicenses fazem parte, e você também está convidado a fazer parte da Igreja de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.